Olá, estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História, que é o professor Milton. Vamos hoje falar do capítulo 14, Governos Militares. Então, temos aqui a data, os dois períodos, né? A data que impõe, que nos define, que nos apresenta esse momento, que nós chamamos de governos militares, de 1964 a 1985, as Forças Armadas exerceram controle sobre a vida política brasileira. A democracia foi interrompida, a liberdade dos cidadãos limitada. Quais as principais características desse período? É o que nós vamos ver hoje. Então aqui temos uma imagem que faz uma referência, uma alusão a uma urna, né, com vote e aí do lado armas, né, objeto popular. Então nós temos aqui militares no poder. Então a ruptura com o regime democrático. Então sabemos que o último presidente foi João Goulart, o Jango, né? E o Jango, ele que era acusado de ter isso, uma aproximação com a esquerda durante o processo em que ele deveria assumir a presidência da República. O Jango estava na China que era um país comunista, então tem toda essa problemática aí. Então vamos ver aqui o cenário aqui do início do pré-golpe, né? Esse regime militar que é considerado um golpe militar. Então, em face das pressões militares, o presidente João Goulart, em 1º de abril de 64, deixou Brasília, fugindo, né, para Porto Alegre e dali para fora do Brasil. Para assumir o governo, efetivamente, o controle político, então, cai nas mãos aí dos militares, né, das Forças Armadas. Segundo os nossos comandantes do país, a intervenção militar seria para caráter provisório, só que aí eles passaram a ter gosto pelo poder, né? E vão ficando, então esse vão ficando ficou de 64 a 85, 20 anos, 21 anos, né? Na qual os presidentes militares generais se revezaram aí na presidência da República. Então nós temos aqui Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, os presidentes aí militares, e com um perfil que os historiadores consideram autoritário. É claro que o autoritarismo, a disciplina, a rigidez, né, um afastamento do que nós chamamos de democracia é próprio da formação dos militares. Os militares, eles têm um perfil, eles têm uma formação militar, né, que é uma formação de obediência, de seguir regras. Então, quando eles estão na política, eles tendem a levar essa rigidez, esse perfil doutrinário de formação acadêmica, militar, para a sua prática política. E nós sabemos que a prática política no âmbito da democracia, é a arte da negociação, é a arte do diálogo, né? Então, não cabe autoritarismo nem postura autoritária no âmbito democrático, do jogo democrático. E aí os presidentes militares, eles vão iniciar seus governos, desenvolvimentismo, concentração de renda, característica deles, gerindo, administrando o país a partir dos chamados AI, que são os atos institucionais. Né? Atos institucionais, os governos faziam ali a sua gestão, impondo ali suas decisões administrativas através desses atos institucionais. A Comissão Nacional da Verdade também vai detectar que cerca de 50 mil pessoas tiveram a cidadania violada durante esse processo. Importante lembrar disso, né? Isso já no pós-regime militar. Então nós temos aí a ditadura civil-militar. Não era somente militares no poder, mas tinha também civis apoiando, empresários que apoiaram a ditadura militar. Por exemplo, a família Marinho, né, que são os donos da Globo, tiveram uma ascensão do poder econômico, né, tiveram suas empresas, seu poder ampliado durante o regime militar, os próprios outros ganharam canais de televisão, então classes média e alta se deram bem durante os governos militares. Então a arte também teve forte expressão no período da ditadura militar, então humor e protesto, né, muitos artistas que protestavam, claro que era perigoso, muitos foram perseguidos, com desenhos, com charges, com artes e por aí vai. Então temos o governo de Castelo Branco, e aí a imposição do ato institucional número 1, o AI-1,
Aí você tem aqui quais eram as definições segundo o AI1, né? O que estava previsto com esse ato institucional: cassar mandatos de parlamentares, suspender direitos políticos de qualquer cidadão, realizar outras modificações na Constituição. Então, veja, hoje você só modifica a Constituição através de muita votação na Câmara e no Senado, né, com projeto de lei, né? Naquela época, não, eles alteravam a Constituição a qualquer momento com esses atos institucionais aí, mudando as regras do jogo, que não eram mais democráticos, né? Então, no dia 10 de abril, o Congresso Nacional foi reunido e, supressão, elegeu o presidente, o voto indireto, né, Humberto Alencar Castelo Branco, presidente militar. Então, veja uma cena aqui muito comum desse período, que era tanques, né, forças armadas nas ruas, o que não é muito comum em períodos democráticos. Estado de sítio, né, suspensão dos direitos dos cidadãos. O país vivia sob estado de sítio. Então, tinha o apoio dos Estados Unidos, né, muitos desses militares eles foram formados nos Estados Unidos, então eles seguiam a doutrina de segurança nacional, elaborada pelos Estados Unidos, desenvolvida pela Escola Superior de Guerra, né? Então isso que eu estou falando aqui. Então você tem a partir daí dessa apoio internacional dos Estados Unidos e um apoio interno então de uma elite de empresários. E claro que vai ter revolta, vai ter manifestação, vai ter ato contrário, né, a isso. Então estudantes, sindicatos, partidos de esquerda vão se opor, né? Aí você tem algumas medidas econômicas impopulares, né? O Programa de Ação Econômica do governo, e você vai ter aí o aprofundamento do autoritarismo, a escalada autoritária, né? Com mais atos institucionais. Tivemos lá no início o ato institucional número 1, e aí você vai ter em seguida o ato institucional número 2, né, que vai aumentar esse autoritarismo e a centralização do poder político na mão do presidente general, o ato institucional número 3, né, e o ato institucional número 4. Então, esses atos institucionais que aqui nós vamos ter a escalada autoritária e centralização da decisão política. Nesse período só existia 2 partidos políticos, então nós chamamos esse momento de bipartidarismo, ou seja, a existência de 2 partidos. A Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que era o partido político do governo, e você tinha o Movimento Democrático Brasileiro, que era o MDB, que fazia uma oposição bem fraquinha para não ter seus representantes cassados ou perder os seus mandatos políticos. O MDB, que depois se transforma em PMDB e atualmente voltou de novo para MDB, mudou o nome. Então, na sequência, o governo de Costa e Silva, mas vou parar por aqui para essa aula não ficar muito longa, não ficar muita informação aí para você. Então, bom estudo e bom proveito.